Obrigado. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite do SEBRI para estar aqui nesta sessão. Aliás, na sequência da participação também no seminário de Brasília, que se mostrou muito interessante. E eu iria concentrar a intervenção hoje sobre a questão, um instrumento muito específico da presença empresarial chinesa em África e que tem a ver com as zonas económicas especiais, melhor designadas pelas zonas de comércio e cooperação económica, que a China lançou em 2006 como ideia e que está neste momento a concretizar. A questão do impacto do investimento direto estrangeiro no processo de desenvolvimento é uma questão muito debatida na literatura sobre o desenvolvimento desde há muito tempo. E é óbvio que existe um impacto potencial positivo deste determinado tipo de condições sejam cumpridas. Existe também a possibilidade de um impacto negativo, um impacto disfuncional. Quando falamos de impactos positivos, falamos na capacidade do investimento estrangeiro contribuir para a criação de emprego, mas não de qualquer emprego, de um emprego qualificado, portanto, contribua para a formação de recursos humanos, que tenha um impacto em termos de transferência de tecnologia, novos métodos de gestão, as soft technologies, contribua para o aumento das exportações do país e para a melhor integração nos circuitos de distribuição internacional, também que permita estimular o desenvolvimento de uma capacidade empresarial local, muitas vezes não existe. E, portanto, tudo isso são aspectos, digamos, positivos, considerados estruturantes na economia receptora. Mas também pode ter impactos negativos quando se faz esta avaliação. Quando pensamos, por exemplo, na excessiva interferência política de alguns grandes investidores, sobretudo grandes empresas, digamos, transnacionais, quando pensamos que o investimento estrangeiro também pode ser, em vez de ser um estímulo para o desenvolvimento da capacidade empresarial local, pode ser um obstáculo, pode ser um concorrente e um fator de frustração de uma consolidação na capacidade empresarial local. Também que pode existir, de facto, um problema de excessivo, digamos, transferência de recursos públicos para apoiar este processo, nomeadamente através da concessão de benefícios fiscais e de incentivos e outros, tendo em conta que o investimento direto estrangeiro tem um ciclo de vida, ele não vai estar permanentemente. Esse ciclo de vida está estudado, dura entre 15 a 20 anos, em grandes projetos, ao fim do qual há um processo de deslocalização. Portanto, é preciso medir em que medida é que os benefícios estão equilibrados e são, digamos, compatíveis com aquilo que se esperam, portanto, os benefícios atribuídos, que implicam perdas de receitas fiscais. A questão fiscal já foi, digamos, salientada pelo meu colega, e que isso não tenha os correspondentes benefícios em termos de impacto na economia do país. E nos tempos que correm, nesta economia global que se debate com crescentes problemas de sustentabilidade e de performance ambiental, muitas vezes o investimento direto estrangeiro pode ser também uma fonte de deslocalização de problemas ambientais. Quando, dada a grande assimetria de estándares de regulação que existem entre os diferentes Estados, esses estándares sejam mais baixos e, portanto, permitam que o investidor tenha práticas que não são admissíveis, nem são admitidas no seu país de origem, mas que, de alguma forma, são permitidas, são, digamos, aceitos no país de destino. Bom, isto como um enquadramento muito geral, porque penso que são estes os critérios que nos devem guiar quando analisamos o impacto do investimento chinês em África. Penso que é óbvio que estamos perante um processo ainda recente, é muito cedo para podermos fazer uma avaliação rigorosa deste processo, mas há tendências que me parecem interessantes e penso que este ponto da criação destas zonas económicas especiais é particularmente interessante para percebermos de que modo é que estes potenciais ganhos podem ou não ser realizados. E se alguma experiência já existe no terreno.
creio que, em relação ao investimento direto estrangeiro, tentarei, portanto, organizar a apresentação em 3 pontos. O que são, de facto, os aspectos qualitativos do investimento direto estrangeiro em África, o que é que ele significa, em segundo lugar, as experiências das zonas e conclusões é que podemos retirar em termos de potencial, mas também de riscos e de, neste momento, pontos de interrogação sobre esse impacto. O investimento direto chinês em África apresenta um paradoxo. Desde logo porque, e penso que é muito importante, distinguir logo à partida entre investimento direto estrangeiro e o processo de financiamento de um conjunto de projetos em África. São 2 questões completamente distintas, embora tenham pontos de contacto, porque no financiamento, e é isso que tem sido o ponto forte da presença da China em África até ao momento, o risco não é das empresas chinesas, o risco não é do suposto investidor. As empresas executam projetos, há determinado tipo de garantias, há concessão do empréstimo, o Estado assume a responsabilidade do pagamento desse empréstimo e, portanto, isto é uma situação completamente distinta do investimento direto estrangeiro, em que a empresa, o investidor, assume um risco em relação aos resultados e à intervenção do Estado. E, para vos dizer que, embora não existam números certos sobre isto, em termos de financiamento, nomeadamente em que um dos principais motores é exatamente o Exim Bank, nós estamos a falar, até agora, qualquer coisa que um valor que será superior a 30 bilhões de dólares. São as estimativas, digamos, que são feitas. Não há uma certeza absoluta sobre esses valores. Quando falamos de investimento, estaremos a falar em valores inferiores a 10 bilhões de dólares. Portanto, há aqui uma diferença substancial, mas em termos quantitativos. Mas o que parece importante salientar em termos do investimento é, por um lado, não é a sua dimensão em termos globais. O paradoxo é que o investimento chinês, o estoque de investimento até este momento, representa apenas 3% do estoque de investimento direto estrangeiro em África. Ou seja, muitos dos outros Estados europeus, Estados Unidos, continuam a ser os grandes investidores em África. Em 2008 representava apenas 6% dos fluxos de investimento em África. O que penso que lhe deu, de facto, uma dimensão e uma mediatização tão grande são 2 ou 3 fatores. Primeiro, o seu ritmo de crescimento absolutamente impressionante. Por exemplo, entre 2006 e 2008, segundo dados do MOFCOM, do Ministério do Comércio chinês, nós teremos uma duplicação por 10 dos fluxos de investimento direto estrangeiro. Mas, para além disso, a sua notoriedade também decorre do facto de estar associado a novos processos, novos instrumentos. E o caso das zonas económicas especiais é exatamente um desses aspectos. É uma inovação na forma de promover o investimento direto, não a criação de zonas económicas especiais ou de Export Processing Zones, que é um processo já muito conhecido, mas a forma como está a ser, neste momento, usada e implementada pela China. Portanto, o seu impacto em termos quantitativos não é tão impressionante, em termos qualitativos, o ritmo do seu crescimento, os novos métodos, de alguma forma, a sua concentração em setores que foram relegados para segundo plano e completamente, digamos, considerados não prioritários pelos atores tradicionais, particularmente no que diz respeito à industrialização, não é? Tudo isso lhe confere grande visibilidade. E exatamente o que está por trás destas zonas económicas especiais, dessas Trade and Economic Cooperation Zones, é o reforço, uma tentativa de dinamizar o processo de industrialização em África, portanto, diversificar a estrutura económica. Quem está a atuar no terreno, penso que este é outro elemento importante, já foi um pouco salientado na mesa anterior, são empresas digamos, natureza muito diversa. Há uma grande heterogeneidade no tipo de empresas chinesas no terreno. Foi referido, por um lado, existem as grandes empresas públicas, não apenas, digamos, controladas pelo governo central, mas e muito pelos governos provinciais, também empresas privadas de grande dimensão. Por exemplo, no setor das telecomunicações, um dos casos mais marcantes é
a empresa Huawei, que exatamente, juntamente com a ZTE, tem um papel preponderante no conjunto de investimentos em vários países africanos. E depois empresas PMEs, microempresas, muitas delas que não têm, relativamente às quais o Estado tem uma capacidade de enquadramento e de controle muito limitado. Isso já foi salientado. O que me parece importante é perceber quais são as diferenças qualitativas entre estes grupos de empresas. Porque se existe um plano ou uma estratégia global, digamos, chinesa, penso que estamos longe de poder considerar que existe uma capacidade de controle do Governo Central, nomeadamente, sobre todos estes atores. Não existe. Isso penso que é um sofisma. Existe um enquadramento, mas a natureza destas empresas é bastante distinta. As grandes empresas públicas, de facto, são aquelas que aderem mais facilmente àquilo que são os objetivos e as prioridades políticas definidas pelo Governo. Digamos, naturalmente, isso é a cadeia de comando. E mais as que são, digamos, controladas pelo Governo Central do que aquelas que são controladas pelos governos provinciais, que têm, porventura, também outros objetivos próprios. São empresas com uma dimensão e uma experiência internacional e uma sofisticação completamente diferente. Ou seja, a questão de em que medida é que o investimento e os investidores podem criar novos canais, novos modos de inserção no mercado internacional, depende também da sua experiência. Também, em termos de capacidade financeira, elas têm uma capacidade financeira muito superior àquilo que são, quer as PMEs, quer algumas empresas privadas de média dimensão, que também estão no terreno e que funcionam como subcontratadas, em alguma medida, das empresas, digamos, de primeiro plano. Ora, estas empresas, e penso que isso é importante, eu penso que há um dualismo, claro, no investimento chinês e no tipo de empresas que estão no terreno. Estas empresas privadas têm uma reduzidíssima experiência internacional. Têm um grau de eficiência no seu funcionamento extremamente baixo.